Olha só, vou falar apenas de três características sintomáticas de uma maldição que assola o nosso tempo, os nossos tempos, a nossa era. Superficialidade. Olha só, dificuldade em se relacionar, em se conectar, a prioridade ao vício ou ao prazer imediato. E três, o cancelamento do eu. Hoje está em moda, né? Cancelei tal pessoa. E nós mesmos nos cancelamos pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas. Sobre isso que a gente vai falar hoje no canal Reabilitação Integral, sobre a falta de perspectiva, a falta de profundidade nos relacionamentos, principalmente com Deus, com os outros, como a gente não tem tempo para nada e o relacionamento nosso é raso, superficial com tudo. Meta recuperação antitóxica. Uma boa sexta-feira a todos e um ótimo final de semana. Bom dia aos senhores mais uma vez. Agora eu vou lembrar porque eu estava treinando isso agora, treinamentos. Quarta-feira a gente falou de informação ou transformação, né? Que às vezes é necessário uma intervenção, porque a gente não. Oi? Sim. Ontem a gente falou sobre vulnerabilidade segura, né? Como que eu posso, eu sendo vulnerável, sendo fraco, reconhecendo as minhas fraquezas, eu já estou até dando a dica. Como é que eu sou forte? Porque eu reconheci a minha fraqueza. Eu coloco a minha dependência em Deus, né, no poder superior. Hoje, a gente vai falar sobre uma maldição, velho. É uma maldição, se a gente parar para pensar. Do nosso tempo, do nosso século, da nossa era, dos nossos dias, da nossa geração. Se chama superficialidade. Aquela coisa rasa, aquela nata, né? Aquela coisinha por cima, assim, ó, sabe? Não é profunda, né? A gente não consegue desenvolver um relacionamento, uma amizade, a gente vai conversar sobre isso. Sabe, vínculos, né? A gente consegue estabelecer vínculos com as pessoas. É sempre aquele temor, aquele repúdio, né? Aquela desconfiança com os outros. Muitas vezes a gente vai entender que isso pode ser um problema de alguma pessoa, da pessoa, mas está dentro da gente também. Tá? Superficialidade, a maldição do nosso tempo. Superficialidade é uma causa ou uma consequência? Ou são as duas coisas? Né? É a causa, muitas vezes, da gente, como eu acabei de falar, ser desconfiado, que já deu errado muitas vezes com a gente, alguns processos, a gente fica com medo, e a gente não consegue avançar no relacionamento, principalmente com relacionamento, estou falando isso. Agora eu vou falar de processo também de recuperação. Né? É uma causa ou uma consequência. Geralmente, o que me sobrevém, o que vem sobre mim, as coisas que acontecem na minha vida, são resultado de uma opção, de um engajamento superficial ou de um engajamento profundo, tanto para o bem como para o mal. Tá? Se eu sou abençoado é porque eu me engajei. Engajei quer dizer o quê? Eu me esmerei, eu me esforcei para conseguir uma coisa boa. Procurei o caminho da reabilitação agora, falando para a gente, o nosso âmbito aqui. Então eu me esforcei, estou suando a camisa, estou dando o melhor de mim, que é para mim. Né? Ou profundidade, né? Para o bem, ou profundidade para o mal também. Né? Recuperação não é um mergulho em águas rasas, meu irmão. Recuperação é um mergulho em águas profundas. Por quê? Porque nada é supérfluo. Vou falar isso mais tarde. Nada é por cima. A recuperação é. Por quê? Porque nós desenvolvemos uma maneira de pensar progressiva ou regressiva, depende do referencial adotado, né? Para o mal, para coisas que fazem mal para a gente, pensamentos doentios. É só você parar para pensar nos seus pensamentos, os piores pensamentos. Tem coisas que eu tenho até vergonha de pensar que eu já pensei. Olha para você ver que loucura. Coisa que de pensar que eu já pensei em fazer algumas coisas, me dá vergonha, me dá asco hoje, nojo. Mas isso só com o passar do tempo, porque para mim era normal. Várias coisas que eu fazia para mim era normal. Várias coisas que eu pensava doentias, sabe? Relacionadas a qualquer assunto. Progressivamente, superficial. E olha aqui, escolha. Quando eu me aprofundo, isso aqui veio agora, estou pensando nisso agora.
Quando eu me aprofundo na minha escolha, eu fico superficial, no contrário a ela. De novo, quando eu me aprofundo no mal, eu sou superficial para o bem, né? Quando eu me aprofundo nas drogas, eu deixo família, eu deixo... Fale, Jaci, me ajude, me ajude. Pensa no bem, pensa que tá com a droga na mão, mas tá pensando em Deus, não consegue largar. Na verdade, quando você está com a droga na mão, você pensa em Deus, você pensa por passar, né? Você sabe que está fazendo um mal. Sim, é bem por aí. É balança, cara, é aquela coisa. Quando eu quero o mal, o bem, né? É escolha, acabei de falar. Quando eu sou superficial numa coisa, é porque eu estou sendo profundo em outra, né? Uma vida superficial, valores superficiais. Às vezes nós temos valores, nós sabemos o certo, do errado, do bem, do mal, do sim, do não, por causa da lei da consciência. Não estou falando de espiritualidade aqui não, nem de religião, muito menos de religião. Aliás, eu nunca vou falar de religiosidade, sempre espiritualidade, porque o programa é espiritual, né? Porque a doença é espiritual também. Então, muitas vezes, nós temos esses valores implícitos, intrínsecos dentro da gente, que a gente aprendeu desde criança. A gente sabe o que é certo e errado. Desde criança, a gente sabe. Daqui a gente fugia para não apanhar da mãe. Desde criança, a palavra de Deus, a Bíblia fala, até a criança se dá a conhecer. Ela se dá a conhecer quando faz certo ou errado. Então, aqui tem gente que fala que criança não tem pecado, né? Então, né, são coisas para a gente pensar. Até quando a gente era pequeno, a gente sabia que a gente tinha feito uma merdinha, perdão da expressão. Mas nós, então, por quê? Porque nós temos os valores dentro de nós. Dentro de nós temos isso. Então, quando esses valores se tornam superficiais, é porque nós não estamos dando valor a esses valores, até redundante, não estamos dando valor a esses valores e não estamos tendo uma vida profunda em alguma coisa. Muito pelo contrário. Então a recuperação, a reabilitação, a vida digna, a vida coerente, se torna rasa, sem lastro. O que é sem lastro? O navio no mar, quando ele não estou falando de âncora, não. A âncora também, mas quando ele está no mar boiando, ele boia por causa do lastro dele. A gravidade, o laço, o peso dele. Uma vida rasa, uma vida sem laço, sem peso. Por quê? Uma vida em si mesmo. Falamos ontem, anteontem, enfatuados de tanta informação, mas essa informação não agrega conhecimento nenhum em mim. Muito menos transformação, não gera transformação. Então eu estou leve, sou levado para lá e para cá, como um menino agitado pelo vento. Qualquer coisa me leva, porque eu não tenho lastro, eu não estou ancorado, eu não tenho uma posição, então eu não tenho uma opinião definida de qualquer coisa. Gato risonho de novo, né? Lewis Carroll. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Lembrar sempre disso. Então, os desafios e as consequências são concorrentes com nossos desejos e vontades. Concorrente é o que? É isso aqui, ó, retas concorrentes, que é geometria, né? Retas concorrentes. Ó, elas se cruzam. São concorrentes, os desafios e as consequências cruzam com os nossos desejos e vontades. Só que quando eu estou em recuperação, a minha vida pende para cima. Quando eu estou na adicção, tende para baixo. Falando especificamente do problema de álcool e drogas agora. Ó, a dependência química de que afeta a capacidade de estabelecer conexões, relações interiores, internas e exteriores. A dependência química, o nosso vício, a nossa adicção, a nossa vida ativa, a nossa loucura impediu, afetou a capacidade de estabelecer relações intra e extra. Agora lembrei de outra coisa que está aqui e eu vou achar agora. Achei. Eu sempre falo isso, que é a mais profunda do livro azul. As funções mentais e emocionais mais elevadas, capacidade de estabelecer conexões intra e extra, relacionamentos com você, com os outros, interpessoal e com Deus, espiritual.
As funções mentais e emocionais mais elevadas, como a consciência e a capacidade de amar, foram fortemente afetadas pelo nosso uso de drogas. Nossa habilidade de viver ficou reduzida ao nível animal, né? Afeta tudo. Então, eu falei, por quê? Porque baseia-se em interesses egocêntricos. Então, eu não estou preocupado com o que o Ladeira está sentindo. Vou passar aqui e pisar no pé dele, porque eu estou com pressa, porque eu não estou nem aí. Não me importa se ele está sentindo dor ou não. Eu não me importo se o cara ali está com vontade de comer aquilo ou não. Eu pego. Falta de empatia. Está dentro dessa ideia. Eu não estou nem aí com nada, eu só estou pensando em mim, egocentrismo. O egocentrismo, egoísmo, não gera altruísmo, não gera empatia. Né? Muito pelo contrário. É o contrário, é tudo contrário a isso. Que baseia-se em interesse egocêntrico, relacionamento doente. Então, nós desenvolvemos, ó que antítese, que contradição. Nós desenvolvemos relacionamentos doentes. Por quê? A nossa vida está doente. Aí entra a coisa da doença, porque nós escolhemos uma condição de só pensar em nós mesmos, nós nos afastamos dos outros, é um processo. E nós adoecemos nesse processo. Então, eu falei especificamente, agora eu vou abranger, vou expandir, ampliar essa ideia. Não é só dependência química, não. As nossas escolhas, independente se eu usei ou não usei uma substância psicoativa, ela me afasta, ela me afeta a minha vida em todos os sentidos. Eu falei aqui específico, porque aqui é um lugar especificamente para isso. Mas eu podia falar isso aqui em qualquer seminário, em qualquer faculdade, em qualquer universidade. Esse mesmo tempo, deixar essa mesma louça, pegar aqui, pôr no carro e levar lá para falar, lá no FMG, por exemplo, para os alunos. Ou numa igreja. Sentar, levar a luzinha e dar uma aula de escola dominical. Isso é a mesma coisa, velho. Porque não foge disso. Porque o nosso problema não é diferente do problema de ninguém. O negócio está dentro da gente. A droga é uma consequência, só que a consequência do outro que está lá na igreja é outro pecado, que gera consequências, às vezes mais danosas do que a nossa. Ou o cara na faculdade. Vocês estão entendendo? O problema não é a droga, o problema é o seu coração. O que está dentro do seu coração? É isso que eu sempre falo. O problema é o que está dentro da gente. O problema não está na garrafa, nem na parada, nem no pino. Está dentro da gente. Comportamento. A intenção do seu coração gera o comportamento. A sua maneira de pensar gera a sua maneira de agir. E vão gerar consequências boas ou ruins. Depende da maneira que você pensa. Boa ou ruim. Depende da maneira como você está pensando. Então, isso aqui tudo, a gente vai ver alguns sintomas, algumas características de ter essa vida superficial, de não levar nada a sério. É não levar nada a sério, é superficial, raso. Eu não quero entender dependência química, porque o meu problema não é esse, eu só bebo. Eu não fumava crack. Mas você está no mesmo lugar que a gente fuma crack. E não é à toa isso. Ah, eu só jogava. Ah, sabe? E às vezes a gente tem que ouvir algumas coisas e ficar quieto. É o ainda. É a doença, né? Do era e do ainda não. Eu era, pá, eu era, pá. Só que ainda não aconteceu isso comigo. O fundo do poço não é aqui, senhores. Lembre-se disso, aqui não é o fundo do poço. Tem lugar muito pior, situação muito pior do que estar internado. Em Azurita, Minas Gerais. Não podia deixar de falar isso. Então, a gente vai falar de só três, são vários. Só que eu vou falar só de três que me veio à mente ontem, na hora que eu estava fazendo isso aqui. Sintomas ou características de uma vida superficial. Dificuldade em se conectar. A gente começou falando disso, que não tem como dissociar uma coisa da outra. Relacionamentos tóxicos fragmentados. Por quê? Porque é baseado em interesses próprios, interesses egocêntricos, baseado em mentiras, em manipulações. Eu só penso em mim. Eu só penso em mim. Eu só quero saber do meu bem-estar. Não estou preocupado se a minha mãe está com dinheiro lá fora, não. Eu quero R$150 de cantina. Estou dando um exemplo. Porque aqui não é o único lugar que eu trabalhei que tem cantina, mas eu já vi muita pai com dificuldade para pagar a clínica, e o irmãozinho, e o carinha, pá, né, cantina armava. Eu dou sempre esse exemplo, porque nós somos assim. A gente gosta disso.
Então, não está nem aí se a família está com dificuldade lá fora. Ele quer estar bem aqui dentro. E se a família não depositar o que ele pede, meu irmão, segura o terapeuta a semana inteira, psicólogo e tal, entendeu? O trabalho da gente dobra. Por quê? Porque o reizinho bebê não afagou o ego dele. É bem essa a ideia. Sabe? Então a gente tem que... A dificuldade de se conectar está nisso, porque a gente está levando uma vida superficial com a nossa recuperação. Nossa recuperação está assim, ó, Deus dará, sabe? Tanto faz se aconteceu isso ou aquilo, tanto faz. Vamos ver o que acontece, vamos ver se dá certo lá fora. Meu irmão, não fique esperando, vamos ver se dá certo. Eu vou tentar de novo. Não é para tentar de novo, não é para dar certo, velho. É para fazer por onde, se esforçar. Essa que é a ideia. Relacionamentos tóxicos fragmentados. A morte do diálogo. Vocês lembram que a gente trabalhou sobre isso, sobre os sintomas da adicção? Um deles, uma das temáticas foi a morte do diálogo. Por quê? Porque os diálogos se tornam raros e ralos. Raros. Às vezes não tem nem que conversar com a família, às vezes no telefone. Não tem mais o que falar. Aquele diálogo raro, e é difícil eu falar. Raro e ralo, porque não tem assunto mais, já pensou nisso? Você não tem que falar com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, aquelas coisas que só geram em torno de um fim próprio, para o seu benefício. Talvez a pessoa também fica só na ligação, fica só numa coisa. É. Não, tem tudo isso, tem tudo isso. A gente tem que respeitar todos os fatores, tudo. A pessoa está longe, a pessoa não tem o que falar. Também tem isso. 10 minutos. 10 minutos, mas às vezes a pessoa não tem. O que a pessoa vai falar? Né? Mas eu falo lá fora. Vamos expandir essa ideia. Hoje em dia, hora do almoço, apito é em casa. Tô brincando de apito. Mas hora do almoço, vamos almoçar. Cada um faz seu prato ali, cada um vai pro seu quarto com o celular. Nem TV tem mais no quarto, porque não vê mais TV, só no celular. Não se senta mais na mesa para ter uma refeição. É difícil, velho. E como eu dou valor, eles falam de mim agora, como eu dou valor nessas coisas, porque eu fiquei muito tempo longe. Então eu fui para casa agora, né, nesse último fim de semana, e cara, sentar na mesa e olhar no olho da pessoa que você ama, da pessoa que você quer viver, agradecer a Deus pela refeição, não tem momento igual, meu irmão. Relacionamento, é isso, profundo, não é ralo. Eu podia muito lá fazer meu prato, ir lá ligar a ESPN, lá ver meu beisebol, que eu adoro ver beisebol, ficar vendo beisebol, ela fazendo as coisas dela. Não, mas a gente prima por isso, né? Buscar ter uma vida em comunhão. Eu falo isso para qualquer parte, com qualquer pessoa. Dificuldade de se conectar, relacionamentos fragmentados. Isolamento, tá vendo? Falando agora, isolamento e alienação. Mundo, no meu mundinho, alienação social. Cadê meus amigos? Os amigos mesmo, não é os truta. É os irmãos. Né? A palavra de Deus fala que é amigo mais chegado que irmão. Cadê aquelas pessoas? Sumiram. Por quê? Por causa das minhas escolhas. Meu relacionamento ficou superficial com todo mundo. Às vezes eu não tenho amigo mais. E se tiver amigo mais, porque às vezes se perdeu. A minha história, a gente vai falar daqui a pouco, se perdeu. Cadê minha identidade? Sou lembrado? As lembranças que tem de mim são lembranças. Eu deixei saudade em algum lugar? Alguém pensa em mim bem ou só pensa, aquele nóia lá? Ainda bem que não está mais aqui. Né? Qual que é o legado? Né? Vai muito legado. Cadê meus amigos? Por quê? Porque nós perdemos o interesse, às vezes, de estar em reunião familiar, de estar em reunião com um amigo de verdade. A gente só queria estar nas fitas, nas coisas loucas. Né? Às vezes, ir no final de semana, ir para a praia com a família, não. Queria ficar em casa, porque a casa ia ficar sozinha. Olha para você ver que insanidade. Né? Vamos para a praia? Não, vou ficar aqui em casa mesmo, porque a casa ia ficar sozinha para ficar usando droga. As escolhas que a gente faz. Escolhas. Nós nos alienamos dos familiares e nós alienamos das pessoas. Agora eu lembrei. Hostis, ressentidos, egocêntricos e egoístas, nos isolávamos do mundo exterior. Qualquer coisa que não fosse completamente familiar tornava-se estranha e perigosa. O nosso mundo se estreitava e o isolamento se tornou nossa vida. Isolamento.
Tô falando uma coisa aqui que não seja familiar pra gente? Não, acho que o nosso mundo se fechou, se estreitou, até que chegou uma hora, ou a internação não é mais nada, ou é, sabe? Então, dificuldade de se conectar. Outra característica da superficialidade, prioridade direcionada ao vício ou ao prazer. A gente priorizava fazer a cabeça, fazer o nosso ego feliz. A gente queria só isso. Ou estou enganado? Prioridade direcionada ao vício e ao prazer. Por isso que a gente deixou do lado as outras pessoas. Por isso que a gente se alienou. Por isso que todo mundo abandonou a gente, literalmente. Abandonou. Muitos aqui estão abandonados, se parar para pensar. A família paga, mas está largado. Porque a família não aguentou mais. Tem que pensar sobre isso. Eu tenho que pensar sobre isso. Chegou um momento que a minha mãe falou, chega, você quer fazer essa porcaria, você vai fazer sozinho, longe da gente. Você quer fazer da sua vida um lixo, você faz sozinho. A decisão é sua. Sempre foi. Né? Adicção, prisão tríplice. Tríplice, 3. Corpo, mente e espírito. Prisão tríplice. Integralidade do tempo e do espaço. Eu direciono minha vida, o meu tempo e onde eu quero estar só para o meu prazer. Total flex, superficialidade, conveniente e conivente. Para mim é bom, é gostoso e é conivente também. Eu estou sempre junto, eu quero estar no meio. São isso que a gente tem que pensar. Dificuldade de se conectar, prioridade direcionada ao vício e ao prazer. A falta de tempo de qualidade para qualquer outra atividade. Eu não quero estar em reunião com a minha família. Hoje cedo aí o Eduardo falou, ó, vou dizer de novo. Hipocrisia. O ano inteiro, e no final do ano quer fazer churrasco de Natal. Aí chama todo mundo. Aí tira foto, tira selfie. Né? Falta de tempo, de qualidade, dificuldades ampliadas e amplificadas pelo uso ou abuso de drogas ou da minha vontade. Dificuldade de se conectar, prioridade direcionada ao vício e o cancelamento do eu. O que é cancelamento? Eu pus esse termo cancelamento, porque hoje está todo mundo falando. Cancelar tal pessoa. Se a pessoa é contra a sua opinião, você cancela, você bloqueia. Você cancela o seu eu, você perde a sua identidade. Ó, identidade vazia. Não tem nada dentro. Não tem nada dentro. Qual que é a sua identidade? O que voa na sua cabeça? Falamos ontem sobre isso. Por quê? Porque há uma inversão e distorção dos valores, que já são superficiais, já estão ralo, você distorce e você inverte eles. Então, o que é certo, o que sempre foi errado, aliás, o que sempre foi feio, hoje para mim eu já relevo. Eu passo um pano. Então, se está errado, para mim hoje está certo. Tudo é relativo. Várias verdades, nada é absoluto, nada é certo mais. A gente tem que engolir isso, né? Tudo que é passado para a gente. Se você fala contra, você é processado, você é preso. Você não pode se expor também em relação a isso. Certo virou errado. O ciclo vicioso da autodestruição. Um ciclo. Um ciclo. Um looping, igual eu falei ontem, vai girando, girando. Ciclo vicioso. Baixa autoestima, dificuldade de lidar com as emoções, identidade zerada, sofrimento. Tá vendo? É um ciclo. É um ciclo. Vai se fechando. Sabe? A dependência química é uma condição complexa. Não é uma doença, é uma condição que me faz adoecer. Que é complexa, que é multifatorial, envolve várias coisas. A gente falou aqui, ó, especificamente e de maneira abrangente. É profunda, é multifatorial e profunda. Nada é supérfluo, nada é por cima na dependência química. É sempre te puxando para baixo. É um fininho, racionalização. Fininho, baseadinho, golinho, cervejinha, sempre no inho, um tirinho, melzinho, sempre inho, né? Inho. Aí depois o ão vem de consequência. Clinicão, prisão, caixão, aí é ão, é superlativo, né? É isso que a gente tem que pensar, causa e consequência. Nada é supérfluo. É como a ponta de um iceberg. Falei aqui agora no começo, né? Ó. Tá vendo? Tá ali o mar, por exemplo. A gente só vê a ponta do iceberg. Só que embaixo
O bagulho é louco, velho, muito maior. A gente não vê, e é embaixo que bate. Aí o navio afunda, por quê? Porque não tem lastro, não tem peso, não está ancorado. Isso quer dizer que não podemos lidar com ela, com a dependência química, com a nossa condição, com a nossa problemática, com a nosa doença, para quem gosta do termo, superficialmente. Então, ó, para você ver, mergulhe para ter fôlego. Eu tenho que mergulhar profundamente para ter fôlego, para eu viver. E recuperação é mergulho em águas profundas. Beleza? Deus abençoe o nosso dia. Oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar.